Bom, gente, hoje eu quero falar para vocês, né, como foi minha primeira crise de síndrome do pânico. Os sintomas, onde eu estava, como eu descobri que eu tinha síndrome do pânico, né? Eu estava no ônibus, viajando de uma cidade para outra, cerca de 350 quilômetros. Logo que eu entrei no ônibus, eu tinha pego esse ônibus às 10h40 da noite. Isso já faz mais ou menos uns 7, 8 anos. E eu comecei a passar mal. Tava frio, eu tava bem agasalhada. De repente, meus pés começaram a formigar. Eu fiquei com muitas cólicas no estômago e no intestino, como se fosse me dar uma diarreia muito forte. E de princípio eu achei que tinha sido a comida que eu tinha jantado que tinha me feito mal. Mas eu tinha jantado já fazia mais de 3, 4 horas. Só que na hora eu não percebi isso. E eu passei mais de 30 minutos, eu acho, sentindo todos os sintomas que vocês imaginassem. Tinha hora que me dava vontade de chorar, tinha hora que me dava vontade de pedir para o homem parar. Tinha hora que me dava vontade de ir ao banheiro, tinha hora que me dava ânsia de vômito. As mãos e os pés sempre muito gelados e os pés sempre formigando. E aí parou numa cidade, eu pedi a uma pessoa que estava do meu lado para ir comigo comprar um remédio. Eu desci na parada do ônibus, a mulher me vendeu um Dramin e eu consegui dormir. Quando eu cheguei na minha cidade no outro dia, eu comentei, né, com uma pessoa e essa pessoa já tinha crises. E aí ela confirmou, isso foi uma crise de síndrome do pânico. Até então, eu não levei a sério, porque eu achei que tinha sido a comida, só que eu cheguei em casa no outro dia, estava normal, não sentia mais nada, como se nada tivesse acontecido. Passaram-se dias, meses, e aí começaram a dar outras. Essas outras crises davam dentro de casa. Tinha hora que dava vontade de, por exemplo, eu comia alguma coisa, depois de um certo tempo eu tinha todos os sintomas novamente, às vezes pior, com falta de ar, muita falta de ar. Nunca cheguei a ir para o hospital porque eu já sabia mais ou menos o que era. Eu consultei-me com um neurologista, um colega amigo meu, e ele disse: Poliana, comece a tomar a medicação apenas quando você sentir as crises, porque essas crises eu só tinha em determinados períodos, eu não estava tendo muitas. Até que chegou um ponto que eu fiquei sem comer, eu perdi quilo, porque eu achava que tudo que eu comia eu relacionava aquilo, porque as crises de pânico, quando você tem, você sempre vai relacionar a algo que você fez anteriormente a ela. Eu relacionava a comida, porque eu achava que tudo que eu comia me fazia mal, só que não era. E aí eu comecei a tomar medicação e essas crises foram se agravando. Quando eu viajava de avião, eu sempre tinha muitas crises, muitas crises. São cerca de 15 minutos, mas que pra gente que tá tendo a crise, quem tem sabe, era cerca de 40. E depois da crise do pânico, geralmente dá uma angústia, um vazio, como se você fosse totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. Quem tem ou quem já teve sabe do que eu tô falando. E não foi fácil para conseguir me libertar da medicação, para conseguir lidar com o dia a dia, porque ansiedade todo mundo tem, problema todo mundo tem, apenas a gente tem que aprender a controlar os nossos sentimentos. Até hoje não é fácil, eu lhe digo que eu posso explicar para vocês, são tarefas diárias, que se você se dispersa um pouco, você já sai totalmente do eixo. E tudo vem à tona, e as crises vêm maiores. Então, orar e vigiar o tempo inteiro, essa é a frase correta. Porque em nenhum momento você pode achar que você está curada, porque não existe uma cura 100%, né? Você nunca vai ser curado de uma ansiedade, de uma doença crônica. Isso são doenças crônicas, então você tem um controle. Você pode conviver tranquilamente sem que ela lhe faça mal, sem que ela chegue a
a lhe fazer perder um emprego, a lhe fazer perder um amor ou outras coisas na sua vida. Então, eu deixo aqui o meu relato da minha primeira crise, né? Tive inúmeras, graças a Deus, acho que já faz mais de 5 anos que não tenho uma crise. Foi através de muita luta, não posso dizer que foi luta, porque tirem essa palavra da vida de vocês, uma hora vocês vão entender. Mas que foram tarefas diárias que eu fui aprendendo a fazer e que foi me libertando da medicação, das crises. Hoje, graças a Deus, eu já viajo de avião sem ter nenhuma crise, né? E estou aqui para quem quiser conversar sobre, para quem tenha, para quem necessite, porque eu sei que hoje muita gente tem, né? Na época que eu descobri já não era uma coisa tão comum. Hoje tem crianças que com 5, 6 anos já despertam, né? Eu vi meu filho ter também com 5 anos, foi tratado, graças a Deus hoje ele é um adolescente. Como ele foi tratado muito cedo, ele realmente hoje é curado, ele não tem nada, 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 nada. E eu estou disposta a ajudar quem necessite, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.